Eu tenho certeza que todos nós temos algo em comum aqui. Essas duas fotos são da minha infância. E não é muito difícil de me achar nelas. Eu tinha uma vida muito confortável. Eu tenho pais que me amam, eu tinha casa, tinha estrutura, tinha estudo. Mas eu era diferentona, baixinha, gordinha, bolsista e negra. Tudo começou graças à chegada do McDonald's em Pelotas. Sendo a empresa que mais entende de marketing na face da terra, o McDonald's fomentou em mim o desejo do McLanche Feliz. E estudantes bolsistas não têm acesso ao McLanche Feliz, exceto se uma das colegas de classe A fizesse o seu aniversário no mês de maio no McDonald's. Com direito a lanche, Ronald McDonald, brinquedo e o McLanche Feliz. Distribuíram-se os convites, começou aquele burburinho, eu sabia que a festa ia ser no sábado e eu não fui convidada. Mas eu não fui convidada sozinha. Eu e a minha colega parda ficamos de fora, porque não tinha um convite suficiente. Na segunda-feira começou aquele burburinho, os meus pais causando caos na escola, a diretora sem saber o que fazer, a mãe da criança dizendo que faltava convite. E eu não fui na festa e continuei sem o McLanche Feliz. E de quebra, descobri o que era racismo. Alguns anos depois, vamos aprender sobre migração no Rio Grande do Sul. A professora de história fez todo aquele panorama da imigração italiana e alemã. E eu vi os meus colegas se orgulhando dos seus passaportes estrangeiros, dos seus vilarejos italianos, da sobrevivência ao Holocausto, de saber da sua própria história. E no meu caso, a gente só falou de 13 de maio, de chicotada, de sofrimento, de foto e poema de navio negreiro. A gente não falou das minhas cores, a gente não falou da minha África, a gente não falou do meu idioma, da tecnologia que o meu povo desenvolveu, que o homem começou lá. A gente não falou de nada disso. E ali eu tomei a decisão que eu não tinha noção da profundidade. Em algum momento da minha vida, eu ia morar na África. Que a gente teima em ver um continente como um país. Mas quando eu fosse, eu ia ver pela ótica dos meus olhos, não dos olhos da professora. Mas eu continuava bolsista. E o meu pai, funcionário público, e a minha mãe também me levaram à África que podiam. E com 14 anos, eu descobri o meu Odara, o meu atabaque, a minha cor, a minha África, quem eu era. E foi na ONG Odara e no projeto de Mãos Dadas com Nossas Raízes e Nossos Irmãos que eu descobri que não era um concurso de Miss que ia me definir, que não era um cabelo liso que ia me incluir, que a minha voz tinha vez e que o meu canto tinha poder. E de quebra eu descobri que eu poderia mudar o mundo através das pessoas. E foi assim que eu parei na faculdade de psicologia. Com 17 anos eu fiz 5 vestibulares em 3 cidades e tive 3 fracassos. Eu passei para psicologia numa universidade particular, em primeiro lugar. No último ano em que a universidade não deu uma bolsa para o primeiro colocado. E foi assim que eu parei na faculdade de Direito. Eu costumo dizer que não fui eu que escolhi o direito, foi o direito que me escolheu. Pelo simples fato de que eu não poderia sacrificar o salário dos meus 2 pais para resolver o meu sonho como psicóloga. E como a maioria dos jovens negros desse país, eu renunciei ao meu sonho e encarei a realidade. Mas na faculdade de Direito eu descobri que eu poderia educar educadores para evitar episódios de racismo como os que eu sofri. E para fazer valer uma lei que desde 2003 tenta tirar a cultura negra do clichê de navio negreiro, sofrimento e dor. E trazer essa cultura e trazer essa cor. E foi no Projeto Educa que eu desenvolvi esses projetos e trabalhei com esses professores. Mas eu falei para vocês que eu ainda tinha aquele sonho de ir para a África. Aquela África continente, aquela África que tem cor, tem calor,
de temperatura, tem calor humano, tinha a minha cultura e a minha história. E com 22 anos eu me tornei diretora de uma ONG em Moçambique. Eu me lembro de cada segundo do processo de escolha. De escolher pela língua, do casaco rosa que eu vestia no inverno gaúcho e do calor que eu senti quando eu pisei naquele lugar. Das letras vermelhas do aeroporto de Maputo, do sonho que eu tinha de longo prazo de recuperar minha vida depois de um processo de depressão no Brasil. Foi uma paixão arrebatadora, avassaladora, foram dias ótimos. Mas paixão nem sempre é só coisa boa. E foi num dia de setembro, e fica a dica para todos os meus colegas, não mexam no celular e caminhem na rua, que o meu sonho foi literalmente para o bueiro. Enquanto eu falava no WhatsApp, eu caí e fraturei o meu tornozelo. E como tragédia nunca vem sozinha, eu tinha um tornozelo machucado e estava de cama, o meu salário atrasou, o meu pai ficou doente e eu estava vendo a minha perna ir embora infeccionada. Turrona do jeito que eu sou, demorou para admitir que meu sonho tinha acabado. Demorou para admitir que aquilo não ia dar certo, que era a hora de voltar. E eu voltei. Sem emprego, sem dinheiro, com uma família fragilizada e uma perna para recuperar. E um trabalho entregue pela metade. Mas como eu tenho mais sorte que juízo, 2 semanas depois de eu pisar de novo no Brasil, apareceu a oportunidade que ia mudar a minha vida. Uma empresa global, com um diretor brasileiro no Brasil, argentino, um líder de área negro e um gerente maluco o suficiente para me levar de Pelotas até São Paulo, que são mais de 1.000 quilômetros só para me entrevistar. E como todo bom recém-formado, eu estava fazendo mais de 20 processos e tinha um especificamente que caía no mesmo dia. Eu fui consultar os meus pais para ver o que eles achavam. Qual dos 2 processos eu tinha que seguir? O meu pai é um cara muito centrado e respeita muito as minhas ideias e disse, minha filha, tu já tomou a tua decisão. Tua cabeça é teu guia, teu coração já tomou. A minha mãe é arquiteta. E no auge da sua sabedoria, ela disse, cimento sempre vende, minha filha. Mas eu já tinha tomado a minha decisão pela tecnologia. E eu fui para fazer um ciclo de 4 entrevistas em São Paulo. A primeira entrevista com o gerente maluco que tinha me levado. A segunda entrevista com o líder português que queria levar trainee para a área de vendas, que ninguém fazia. A terceira entrevista, o RH, deixando claro que eu já estava mais perto do que longe. Hora da última entrevista. O líder da área que me fez voar aqueles 1.000 quilômetros para me entrevistar. Eu já estava com aquele sentimento de, já ganhei. Estava com a minha melhor roupa de advogada recém-formada, um cabelo liso esticado que eu não uso desde lá. Sentei na sala e esperei. Abre a porta, um negro de 1,80 m, com aquele oi característico de uma pessoa que aprendeu português semana passada, olha para mim e eu travo. Era a entrevista que ia mudar a minha vida. Era a hora de reconstruir o meu sonho. Eu não tinha mais nada a perder. E eu travei. E com a sabedoria de quem lida com um novinho o tempo todo, ele perguntou, o que aconteceu? E eu, travado e no impulso de quem não pensa antes de falar, falei, eu nunca vi um executivo negro na minha vida. E naquele momento, eu vi que ele também não tinha visto jovens negros naquele ambiente. Porque depois a gente começou a construir um projeto que mudou a realidade de grandes empresas no Brasil. Aconteceu que a empresa estava num momento de mudança e eu também. E depois daquela entrevista eu pude deixar claro quem eu sou. A favor da igualdade de gênero, a favor de uma liderança jovem e muito, mas muito focada em negritude. Aquele momento me proporcionou conectar com outras pessoas e empresas que queriam e tinham como propósito de vida tornar o mundo corporativo um pouco mais parecido com o que tinha da porta para fora.
Mas o cenário nunca foi dos mais favoráveis. Só para vocês terem como exemplo, hoje, nas 500 maiores empresas do Brasil, apenas 4,6% das vagas de liderança são ocupadas por negros. Como eu leio esse dado, é que eu, sendo uma mulher negra, tenho 0,4% de chance de ocupar um cargo de liderança, ganhando 1/4 do salário de um homem branco. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma empresa favorável à minha proposta, um mercado disposto a me escutar e um mundo de profissionais negros que iam lutar junto comigo. E quando o cenário não é favorável, ou a gente segue a história que escreveram para a gente, ou a gente constrói uma nova. E acho que ficou muito clara a minha escolha. Quem escuta essa história pensa que é um conto de fadas, que está tudo dando certo. Mas não. Eu ainda tenho que provar por que eu piso nesse palco. Eu ainda tenho que provar por que eu sou uma executiva. Eu ainda tenho que provar por que eu falo mais de uma língua, por que eu estudei e por que eu sou advogada quando as pessoas perguntam: você fez a prova da ordem? Eu queria muito que isso fosse só comigo, porque seria relativamente fácil de resolver. Mas ainda não. Eu vejo os meus colegas negros trabalhando 14 horas por dia, renunciando à saúde, ao bem-estar, às famílias, para provar que eles podem estar ali e que eles são qualificados o suficiente. E foi em resposta a esse porquê que a gente está aqui, porquê que essa causa existe, que a gente fundou a Rede de Profissionais Negros. A rede veio para valorizar quem veio antes da gente. A rede veio para inspirar quem veio depois de nós. E a rede veio para construir uma jornada junto com as empresas que estão começando nessa caminhada de igualdade racial. A gente quer provar com dados, fatos e pessoas que existem profissionais negros qualificados no mercado. Depois de 4 anos de todo esse roteiro que eu falei para vocês, eu consegui atingir algumas coisas. Eu virei executiva com menos de 30 anos, que era o que eu queria. Eu sou co-líder no Mulheres do Brasil, no Grupo de Igualdade Racial, que é a maior associação de mulheres política partidária do Brasil. Eu pude dividir espaço com empresas que estão começando nessa jornada, como a UI, a Cargill, a Dow, a própria Microsoft, a HP, entre outras. E eu pude conhecer organizações que seguem nessa luta junto com a gente, como o IDBR, Educafro, Empregue Afro, Feira Preta e muitas outras, porque essa jornada ela não é sozinha. E eu fui listada pela revista Forbes como uma das jovens abaixo de 30 anos que vai mudar a realidade do Brasil. E até para quem veio de Pelotas, eu acho que eu cheguei muito longe. A pergunta que eu tenho certeza que está pairando na cabeça de vocês é: como é que eu vou mudar esse cenário? Como é que a gente vai fazer isso? E agora é o momento mais difícil da fala. É dividir com vocês que eu não sei. Se eu soubesse, se eu tivesse essa receita de bolo, eu juro pela minha vida que eu já tinha feito algo para sair desse 0,4%. A minha proposta é: vamos tentar junto. Acertando e errando o que a gente vai fazer. E eu tenho alguns passos que a gente pode começar a fazer junto. O meu primeiro pedido é: deixem claro que igualdade racial é um assunto importante para vocês. Os amigos de vocês, a rede, confiam no senso que vocês têm de transformação. O segundo passo é: se vocês têm um colega negro, apoiem, deem feedback, mentorem. A existência daquele cara no espaço, daquela mulher, é um ato político. Converse com a organização da sua empresa se existem políticas de igualdade racial focadas em um plano de ação. Diálogo a gente está tendo aqui. A gente precisa fazer algo para mudar essa realidade. Apoie organizações como as que eu falei e locais que cuidam de igualdade racial, porque elas estão lutando para sobreviver. A pergunta também que vem depois dessa proposta é:
Por que essa menina está fazendo isso? Ela quer ser política? Ela quer abrir uma consultoria de diversidade? Qual é o motivo? Qual é o porquê dela? E eu digo para vocês, o meu porquê é inspirar meninos e meninas como a Lisiane lá de trás a pensarem que o mundo corporativo também pode ser delas. Que elas podem conquistar, que elas podem sair de Pelotas e que elas podem dominar o mundo e estar em espaços que nunca ninguém esteve, sendo protagonistas da sua própria história. E que eu, como executiva, possa ver a cadeira da presidência não como algo inatingível, mas como algo que pode e eu vou trabalhar muito para ser meu. O que a gente precisa, juntos, são de oportunidades. Num mundo onde 95% dos espaços de liderança são ocupados por pessoas brancas, foram as pessoas negras que me deram força, que me deram apoio, que me deram espiritualidade e que me colocaram aqui. Mas foram as pessoas brancas ou não negras que me deram aquela bolsa de estudo, que acreditaram no meu talento, que me deram oportunidade, que me tornaram trainee, que me ajudaram a ser a vendedora que eu sou, que me ajudaram também a estar nesse palco e dividir essa mensagem com vocês. E se vocês querem saber, eu devolvi na mesma ou em maior proporção. Muito obrigada.